Fala aí, guitarrista. Cara, nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode aprender a improvisar de forma musical na guitarra, mesmo que você tenha pouco tempo por dia para praticar, tá? Cara, recentemente eu tenho recebido muitas pessoas interessadas nos meus treinamentos que estão no seguinte perfil. Às vezes o cara gostava muito de guitarra quando era mais jovem, quando era adolescente, aí teve que parar para trabalhar, cara, faculdade, família, esse tipo de coisa. Ele teve que se afastar um pouco do instrumento e hoje quer voltar, mas não tem tantas horas por dia assim para praticar. Então o que eu vou te passar aqui, cara, vai te ajudar a ter uma direção para você realmente entender o que faz diferença no seu improviso e como que com pouca coisa você consegue improvisar de forma legal, tá? Deixa eu tomar meu café, porque, cara, tá um frio muito gostoso aqui em Minas. Me diz de onde você é. Você é de Minas Gerais? Você é de qual estado? Comenta aqui e me diz se tá fazendo frio aí no seu estado. Aqui tá, viu? Pera aí que eu vou tomar o café. Para você que não me conhece, eu sou o Daniel Santos, guitarrista, músico e mentor de guitarristas aí já há muito tempo, cara. E uma das maiores dificuldades que eu vejo a galera tendo no improviso, foi a dificuldade que eu tive no começo também, é justamente transformar, cara, as escalas em música. Por quê? Porque às vezes você foi lá na internet, né? Você foi aqui na internet, aqui no YouTube e aprendeu, por exemplo, as escalas. Ah, se te pede para tocar a escala de sol, você sabe, ó. Só que na hora que te pedem para transformar isso em música, você trava. Cara, primeiro ponto que a gente tem que entrar aqui, tá? Subir e descer escalas não é improvisar. As escalas, elas são o quê? São facilitadores, elas servem para você bater o olho na sua guitarrinha e entender aonde você pode tocar em qualquer tom. Só que, pensa comigo, muitas pessoas ficam pensando que, poxa, eu só vou conseguir improvisar, legal, se eu dominar o braço inteiro da guitarra nas escalas. E sim, você tem que dominar o braço inteiro das escalas. Mas, cara, se você não consegue criar música em um cantinho da guitarra, o que está te faltando não são mais elementos, é criatividade. Por exemplo, se a gente pegasse aqui, ó, a escala de sol mesmo, ao invés de você tocar ela toda assim, ó, em vários lugares diferentes do braço, cara, você poderia pegar só uma região dela aqui, ó, só isso aqui, ó, por exemplo. Ó. Só essas notinhas. Entender o que você está tocando primeiro, tá? Que é a escala de sol. Então é sol, lá, si, dó, ré, mi. Só essas 6 notinhas. Cara, se você não consegue criar música com um pouquinho de coisas, você não vai conseguir criar música com um tanto de coisas. Olha só, se eu colocar uma backing track aqui, ó. Ó, se eu ficasse só aqui, ó. Não é legal. Tá? O que você precisa fazer, cara? Primeiro, entender quais são as notas de repouso do acorde. Então, eu já fiz um vídeo falando aqui sobre notas de repouso. O que são notas de repouso? São as notas que você busca estacionar. Não quer dizer que é uma regra que você vai tocar e vai parar sempre nelas, mas elas norteiam o seu improviso. São as notas que formam o acorde do tom, tá? Cara, inclusive o que eu estou te passando aqui é o que eu ensino na comunidade DS Guitar. Não é simplesmente um curso, é o meu acompanhamento para você evoluir 5 anos em um. O link está na descrição. Mas olha só, você vai aprender, cara, primeiro as notas de repouso. Notas de repouso do tom de sol, a gente pegou aqui, ó, escala de sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi. Notas de repouso, ó. Sol, tônica, si terça, ré quinta. E aí só nessa escalinha aqui, ó, olha só, cara, o tanto de possibilidades que a gente pode. Ó, vou começar, ó, tocando aqui, ó, sol, si, ré, você não precisa ficar louco, cara, pensando em ficar doido já no começo. Não. Enquanto você não aprender a sentir a música, o seu improviso vai ficar robótico, tá?
Então, ó, o que você pode fazer? Cara, experimenta as notas primeiro. Vou tocar nota por nota experimentando, só que de forma aleatória. Sol, ó. Se eu tocasse Mi. Se eu tocasse aqui o Lá. O Si. Deixa a nota respirar, ó. O Dó. Tá vendo que tem algumas notas que não combinam tanto? O Dó parece que foge um pouquinho, mas ele ainda assim é uma nota que você pode tocar. Ó. Mi. Si. Então, o que é que vai deixar o seu improviso legal, tá? Existe uma coisa que eu chamo de técnica do diálogo. O que é essa técnica do diálogo? Cara, é você criar como se fosse uma conversa utilizando as notas da escala, tá? Por quê? Porque senão, quanto mais você fica subindo e descendo escalas e tal, mais você fica pensando na hora de improvisar. Isso vai dar ruim, cara. Vai dar ruim por quê? Porque o seu improviso, quanto mais você pensa, mais travado você fica. E a técnica do diálogo, ela é justamente uma coisa importante para você fazer o quê? Transformar as escalas em música como se fosse uma conversa, tá? E, cara, ainda mais voltando no ponto desse vídeo, que é se você tem pouco tempo por dia, se você só tem meia hora, 20 minutos por dia para praticar, o seu estudo ele tem que ser muito bem direcionado. O ideal mesmo é que você tenha um acompanhamento de alguém, um mentor para te orientar ali, para falar onde você tem que ajustar, e que você tenha um cronograma de estudos feito por quem sabe, tá? Por quem já passou por onde você quer chegar. Mas caso você não tenha isso no começo, o ideal é que seu estudo ele seja direcionado para uma única coisa. Então, como que eu gosto de fazer com os meus alunos, por exemplo? Cara, você entra na comunidade DS Guitar, a gente tem uma aula, uma videochamada, eu e você, onde é uma chamada mesmo, cara, de vídeo, onde a gente conversa, onde eu entendo o que você precisa, e a partir dali eu mapeio as suas dificuldades e te passo já um cronograma de estudos. Por exemplo, essa dificuldade que a gente está falando aqui, de improviso. Cara, enquanto você, supondo que você entrou, enquanto você não resolver essa questão de entender muito bem como transformar as escalas em música, mas mais do que isso, saber a técnica do diálogo, linkando isso com os intervalos, que são as notas de repouso, tudo que a gente viu aqui, enquanto você não resolver isso, cara, você não deveria passar para outra etapa. Por quê? Porque isso aqui é um fundamento, tá? Você nunca vai, por exemplo, conseguir linkar os shapes da escala, improvisar por todo o braço da guitarra, entender os modos gregos, entender novas sonoridades, se o básico não estiver bem feito, tá? Por isso é importante você ter esse acompanhamento para conseguir evoluir. Então, por exemplo, nesse pouco tempo que você tem, 20 minutos, 15 minutos, meia hora por dia, você vai focar em quê? Pega uma escala. Por exemplo, pode pegar a escala de Sol, cara. Você começa em um lugar no braço. Por exemplo, só isso aqui. Se eu não conseguir criar música com isso aqui, não é o avançado que vai me salvar. Então, você pode colocar, por exemplo, ó, técnicas como slide. Ó. Sempre que você para, você faz o vibrato. E a ideia é que você crie motivos melódicos. O que são motivos melódicos? São esses pequenos elementos rítmicos que a gente coloca. Se eu fizer isso aqui, ó, é um motivo. Eu posso repetir ele em outros lugares. Ó. Aí você vai criando. Então você pode criar vários motivos. Eu vou colocar aqui a base porque fica mais bonito com o contexto, né? Olha só. Isso é um motivo, ó. Toquei 2 vezes. Ó. E aí você vai explorando, cara. Você é livre para brincar aqui, ó. Pode fazer os slides, ó. E aí deixa a sua criatividade aflorar. Isso aqui que a gente chama é você limitar para expandir. Você limita as suas possibilidades de cordas, de espaço para tocar, para que você expanda a sua criatividade. Porque pensa comigo.
tomar meu café antes que esfria. Já esfriou, tá ruim. Você gosta de café, cara? Cara, eu gosto demais de café. Demais. Tenta aqui diminuir um pouco. Mas pensa comigo. Se você só tá tocando aqui nesse pedacinho e tá conseguindo improvisar, o que você não vai fazer, cara, quando você conseguir tocar, tiver a liberdade de tocar por todo o braço da guitarra? Então, aqui a gente está limitando para você expandir. E aí, depois que você faz isso, cara, é certeza que você vai conseguir tirar um som mais legal, tá? Então, voltando aqui. Cara, você tem que libertar a sua criatividade, tá? Por quê? Porque toda vez que você aprende, por exemplo, aprendi a escala, Daniel. Você vem cá e aprende essa escala. E aí você sempre fica tocando só na sequência. Você só consegue tocar... Cara, aqui, ó, você pegou só esse pedacinho, toca de forma desordenada, vamos dizer assim. Como assim? Não em sequência. Ó, toca uma nota e pula pra outra. Tá? E aí você pode, por exemplo, vou te dar uma dica. Cara, essa dica aqui é extra. Se você não deixar o like, não se inscrever, tá? As cordas da sua guitarra vão arrebentar quando você puxar o bend. Vou te dar aqui uma dica extra, tá? Isso aqui eu só ensino para os meus alunos. Cara, existe uma coisa mágica, muito simples de você tocar, muito simples mesmo, que quando você coloca no seu play, cara, dá uma, sabe, você eleva o nível, parece que você toca muito, mesmo com pouca coisa, que são as outsides. O que são outsides? Nada mais nada menos do que notas fora da escala. Sabe aquelas notas erradas que você tropeça quando tá tocando assim, ó? Ó. Oh, cara, errei aqui, tô nessa escalinha só. Aí você tá tocando aqui, aí tropeça numa nota. Essas notas, elas podem ser usadas de ornamentos. Como assim? Eu toco as outsides arrastando elas para dentro da escala. Por exemplo, essa nota aqui, ó, tô aqui no Mi. Entre essas duas, tem essa nota, que é feia, tocada e segurando ela. Se você para na outside, sai um som feio. Só que se você toca e arrasta, olha só. Ó, feio. Se eu toco e arrasto. Então, cara, qual que é a ideia? Pegou um pedacinho, transporta, brincou com isso aqui na escala de sol nesse lugar, ó. Aí você vai expandir, começa a ir para outros lugares. Pô, onde é que eu posso fazer a escala de sol mais? Posso pegar aqui, ó. Você pode pegar ela, por exemplo, aqui, ó, partindo daqui, ó. Fica até mais legal, ó. Porque a gente pega ela completa, ó. De novo. Show. Vamos colocar aqui a base, ó. Ó. Sol, lá, si, dó, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó. Você vai brincando, da mesma forma que a gente viu. Usa a técnica do diálogo, que é você colocar pausas, ó. Os motivos melódicos.
tranquilo, ó. Aí depois que você faz, primeiro você treina em uma região, domina essa região, treina em outra e depois você junta as duas coisas, ó. Cara, fica muito legal, né? É muito gostoso quando você tem esse domínio por todo o braço do instrumento, tá? E como eu te falei, se você só vai conseguir evoluir nisso aqui quando você tirar um tempo para focar. Eu, Daniel Santos, tá? A pior forma, cara, que eu acho de você estudar é você focar em resolver todas as suas dores ao mesmo tempo. Eu tenho meia hora só por dia para praticar. E aí, nessa meia hora, eu vou estudar percepção musical para tocar de ouvido, aí eu vou estudar campo harmônico, aí eu vou estudar intervalos, aí eu vou improvisar um pouquinho, aí eu vou improvisar técnica, aí eu vou estudar modos gregos. Cara, e quando você viu, você passou por um tanto de coisa e não melhorou em nada. Dentro da comunidade DS Guitar, que é o meu acompanhamento completo, como eu te falei, cara, você vai ter um objetivo por vez, tá? Por que lá dentro a gente fala que você vai evoluir 5 anos em um? Não é porque é um treinamento mágico, tá? É porque, primeiro, você tem o meu acompanhamento próximo, a gente tem uma ligação de boas-vindas por chamada de vídeo, onde sou eu, Daniel Santos, que analiso você, te passo um cronograma de estudos, e depois disso, cara, você tem toda uma jornada para percorrer, onde eu vou te ajudar, onde eu vou corrigir as suas dificuldades, e vou te falar o que você tem que resolver, o que você tem que estudar e como você tem que estudar cada etapa desse processo. É realmente o acompanhamento que você está buscando, cara. Às vezes você já toca guitarra há tanto tempo e não está conseguindo evoluir, lá dentro você vai evoluir de verdade. Tá? Então a gente ataca um objetivo por vez. Por quê, cara? Você resolveu, por exemplo, eu tenho dificuldade em improvisar, Daniel, porque, poxa, eu não localizo as notas no braço do instrumento, não sei as notas de repouso. Cara, isso é um estudo que você faz uma vez. Se você tira 1 mês, 2 meses para estudar isso com direcionamento, você resolve e não precisa mais voltar. Por quê? Porque todo dia você vai estar envolvido com isso. Daniel, minha dificuldade é campo harmônico, cara. Isso nunca entrou na minha cabeça. Cara, com 1 mês e meio, 1 mês, é óbvio, é fato de você dominar o campo harmônico tendo acompanhamento. Por quê? Porque é uma coisa que você estuda uma vez, bem feito, para nunca mais precisar voltar. Tá? Então, por isso que você evolui 5 anos em um lá dentro. Mas, cara, se você quiser conhecer o treinamento, é só você clicar no link que está aqui na descrição, assistir o vídeo e tentar uma vaga. E se inscreve nesse canal, deixa sugestões para o próximo vídeo. E é isso aí. Tamo junto. Goodbye.